Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de sentar, boa noite, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de sentar, nós vamos acolher no nosso meio as relíquias dos santos Luís e Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Se tiverem um refrão, fiquem à vontade. Aplaudamos a santidade no meio de nós. Amém. Podemos sentar. Eu me apresento e já logo apresentarei o casal Luís e Zélia, ali o que nós temos de relíquia e também duas curiosidades sobre o relicário. Mais uma alegria, obrigado meu irmão Guilherme pelo convite, alegria estar com vocês. Eu me chamo Ítalo Fazanella, sou fundador da comunidade Sagrada Família, aqui de São Paulo mesmo, no bairro do Ipiranga, nossa sede. Semana que vem, dia 24, estamos completando 30 anos de fundação. E o nosso carisma é ser família, comunidade de amor, segundo o projeto de Deus, sendo o rosto da Sagrada Família no mundo. E a nossa missão é evangelizar e resgatar a família. Temos casas de missão aqui no estado de São Paulo, em Santos, São José do Rio Preto, em Assis e também Campinas, e alguns membros um pouco espalhados pelo interior e outros estados. Temos duas células de amigos da comunidade, uma em Portugal e uma no Canadá, também ali trabalhando um pouco o carisma da Sagrada Família. Antes de entrar no tema, que é a santidade no matrimônio, e vamos falar da santidade de Luís e Zélia, os pais de Santa Teresinha, como que eles viveram essa santidade. Primeiro, o que é a santidade, o que é buscar a santidade, qual é a vontade de Deus para nós, né? Conhecer um pouquinho da vida desse santo casal. Mas antes, trago aqui algumas informações importantes. O que nós temos aqui? São relíquias de primeiro grau, primeira grandeza, né, como se diz. Por quê? Porque nós temos um pedacinho do corpo de Luís e um pedacinho do corpo de Zélia. Então, são relíquias de primeiro grau porque são parte do corpo dos santos. Não tem uma parte específica, mas é tecido humano. Então, portanto, relíquia de primeiro grau. As relíquias de segundo grau são objetos que pertenceram aos santos, e as relíquias de terceiro grau são aqueles tecidos tocados nos ossos, no corpo dos santos. E assim, eu já testemunhei muitas graças, até milagres, através de relíquias de terceiro grau. Imagina de primeiro. Então hoje é uma noite abençoada para nós, para as nossas famílias, porque também temos aquilo que a igreja nos ensina. Quando temos as relíquias dos santos, nós temos a presença deles, né? Não é uma foto, uma imagem, uma estátua, uma estampa, eles estão aqui conosco.
hoje, de um modo muito especial, de um modo diferenciado. E isso é fonte de bênção para nós nessa noite. Há duas curiosidades nesse relicário. Depois, ao final, as relíquias permanecem um tempo aqui para veneração, para foto, enfim. Nós ganhamos a parte central aqui do Santuário de Lisieux, lá na França. E aqui, depois mandamos fazer um relicário no Brasil para dar mais visibilidade. Aqui nós temos a borda de um relógio que Luiz Martin, pai de Teresinha, ele foi relojoeiro joalheiro e ele fez e deu de presente para Teresinha esse relógio quando ela fez a sua primeira comunhão com 11 anos de idade. Depois, no verso, nós temos a réplica de uma medalha que Luiz Martin fez e deu de presente para sua esposa, Zélia, no dia do casamento. Essa medalha retrata o casal bíblico Tobias e Sara. Luiz Martin gostava muito do livro de Tobias. O livro de Tobias relata toda aquela história de casamento, de matrimônio que a gente já conhece, né? Então são duas curiosidades que estão aqui e que nos remetem a esse casal, especialmente Luiz foi relojoeiro joalheiro, né? Antes de falar sobre o santo casal, santidade, no matrimônio. Quem é casado aqui? Tem namorados hoje aqui? Está tudo comemorando, né? Noivos, viúvos, encalhados. Tem? Não tem, né, Guilherme? Tem? Ó, amanhã é o dia de Santo Antônio amanhã. Amanhã é o dia. Dia 12, né? Nós estamos dia dos namorados, mas exatamente daqui a um mês é a festa litúrgica de Luiz e Zélia. 12 de julho é a data que a igreja reservou para a festa de Luiz e Zélia, a festa litúrgica. Mas antes de falar do casal, a gente precisa falar sobre a santidade no matrimônio, a santidade na família. João Paulo II, na Familiares Consórcio, lá de 1981, no número 34, ele diz assim: todos os cônjuges são chamados, segundo o plano de Deus, isso aqui é importante, né? Segundo o plano de Deus, não é o nosso plano, não são os nossos projetos, mas é o projeto e o plano de Deus. Então, todos os cônjuges são chamados, segundo o plano de Deus, à santidade no matrimônio. E esta alta vocação, vejam, não é uma vocação comum como poderia parecer, porque a maioria das pessoas se casam. Então a gente poderia dizer, casar é muito comum. Não, é uma alta vocação. É uma alta vocação. Realiza-se na medida em que a pessoa humana está em grau de responder ao mandato divino com o espírito sereno, confiando na graça divina e na vontade própria. Então vejam, o que João Paulo II diz? Todos os cônjuges são chamados à santidade, segundo o projeto de Deus, mas eles precisam estar à altura de responder a esse mandato. Então não deveria haver ninguém na igreja que se casa sem estar bem preparado, né? Não deveria. Infelizmente a gente sabe que a realidade não é esta. Nós procuramos na nossa vida, e se você está aqui hoje, é porque você também está procurando a vontade de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, procurando identificar, discernir a vontade de Deus na sua vida. E São Paulo, na 1 Tessalonicenses, ele traz uma resposta muito clara, muito direta, muito objetiva. Não há nem necessidade de discernimento para nos dar resposta a esta pergunta: qual é a vontade de Deus na minha vida? Vejam, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e o versículo 7. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e o 7, que diz assim: esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Simples, né?
Fácil, não precisa nem de teólogos para nos ajudar a interpretar essa palavra. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E o mesmo São Paulo, em 1 Coríntios 7,14, ele vai falar agora de um modo específico para os casados, e ele vai dizer assim, 1 Coríntios 7,14: porque o marido que não tem a fé é santificado pela mulher que tem a fé. Assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Então aqui São Paulo diz claramente que um santifica o outro. E não só, nós podemos alargar a compreensão desse versículo, não só aquele que não tem a fé, mas às vezes na vida, diante dos desafios, um dos cônjuges, o homem ou a mulher, de repente pode entrar em crise, uma crise de fé. Quem é que vai sustentar ele ou ela? É aquele que permaneceu firme na fé. Então, a mulher santifica o marido e o marido santifica a esposa. Ainda uma passagem bíblica, essa para mim ela é bem forte, porque me faz tremer. Espero que faça vocês tremerem também. Hebreus 12,14 também fala da santidade. Hebreus 12,14, o autor de Hebreus diz assim: procurai a paz com todos e igualmente a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Procurai a paz e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ou seja, ninguém vê a Deus se não for santo. Sem santidade, ninguém vê a Deus. E onde é que nós vamos ver a Deus? Onde vamos ver a Deus? Oi? Também, né? Mas vou melhorar a pergunta: onde nós vamos ver Deus face a face? Isso acontece depois da nossa morte. Eu costumo dizer assim: para a eternidade, todo mundo vai. Ninguém precisa se preocupar. Até quem não acredita na eternidade vai para a eternidade. A questão é o endereço, né? Essa é a questão mais séria, né? A questão é o endereço. É o endereço. Quando nós fomos criados por Deus, é como se recebêssemos, junto com a nossa vida, um envelope. E dentro desse envelope a gente vai colocando o escrito da nossa vida. Não está na palavra? Deus anota no seu livro todas as nossas ações. E quando nós morrermos, esse envelope é lacrado e selado. Do lado de fora do envelope, com a nossa vida, vai sendo escrito o endereço onde vamos passar a eternidade. São apenas dois: vida eterna ou morte eterna. Se Deus nos chamasse hoje, qual o endereço que estaria no envelope da nossa vida? A gente precisa fazer essa reflexão cada dia da nossa vida. Ainda mais hoje, que temos a presença de um casal santo, santificado na sua vida, canonizado. A canonização não tornou Luiz e Zélia santos. A canonização apenas confirmou que eles viveram uma vida santa, né? Então precisamos pensar nisso. Sem santidade, ninguém vê a Deus. O Papa Francisco, assim ainda o Papa João Paulo II, no mesmo documento, Familiares Consórcio, ali no 55 a 57, de uma forma bem resumida, ele diz assim, que o matrimônio é o sacramento de santificação mútua.
O matrimônio é o sacramento de santificação mútua. O sacerdote, os religiosos, os celibatários não têm isso, nós temos, nós que somos casados e vocês que um dia se casarão. É um sacramento de santificação mútua, ou seja, é próprio do matrimônio e é uma das primeiras e mais importantes missões que nós assumimos no matrimônio, é santificar o cônjuge. É santificar o cônjuge. Nós precisamos devolver esta pessoa que Deus colocou ao nosso lado, que antes de ser nossa é de Deus, devolver essa pessoa a Deus santa. Precisamos também, os frutos do nosso matrimônio, devolver a Deus os filhos que são dele e que ele deu para nós cuidarmos. Precisamos devolver esses filhos santos. Essa é a nossa missão. Não tem outro caminho, né? Aqui está minha esposa, Rosana. 39 anos de namoro, 35 de casados, são 6 filhos, né? Tem 4 na terra, 2 no céu, acabei não falando isso, né? E 2 nós perdemos na gravidez, e são vida humana, né? Talvez quantos de vocês já tiveram essa experiência, porque inclusive estamos aí no Brasil com essa discussão do aborto, né? Com essa discussão. Então a gente tem que ter muita clareza, nós que somos católicos, cristãos, batizados, não pode restar dúvida quando começa a vida. E a gente sabe, a vida começa na concepção. Aqui, quantas crianças estão aqui, né? Tem grávidas? Acho que tem, né? Tem? Aqui, ó, louvado seja Deus. Começa na vida. Então nós nos tornamos pais não quando nossos filhos nascem, mas quando eles são concebidos. Quando nascem as crianças, aí vem todo mundo dar parabéns. Parabéns, papai, virou papai. Não, eu já sou pai há 9 meses. A gente se torna pai quando os nossos filhos são concebidos e não quando eles nascem. E aí os nossos 2 filhos mais velhos são casados, já consagrados na comunidade, nosso genro também, e nos deram os grandes presentes da nossa vida, que são nossos netos, né? Tem algum vovô e vovó aqui? Tem? É bom, não é? É, né? São 9 netos, já temos 3 no céu. O mais velho vai fazer esse mês 7 anos e o mais novo completou esses dias 2 meses. Não? Então tem aí dos 7, dos 5, dos quase 4, tem os gêmeos de 1 ano e pouquinho e mais da Regina, né? Da Regina são gêmeos. E o Mateus, que é do Paulinho e da Juliana. Mas é um pouco isso, a nossa família, já tinha falado da família carismática, né? Encerrando essa parte inicial diretamente sobre a santidade, uma frase do Papa Francisco, naquele documento Gaudete et Exsultate, que é um documento sobre a santidade, que ele diz assim, que é muito bonito, no número 9, a santidade é o rosto mais belo da igreja. Né? A santidade é o rosto mais belo da igreja. Olha que bonito isso, né? Que maravilha. Então nós precisamos embelezar a igreja. Como é que nós vamos embelezar a igreja? Com a nossa santidade. A santidade é o rosto mais belo da igreja. Quem é a família Martin, né? Eu já disse que Luiz e Zélia são os pais de Santa Teresinha. Primeiro casal na história da igreja a ser canonizado juntos, né? Tem casados canonizados? Tem, mas que foram canonizados numa única cerimônia, eles são o primeiro casal. Foram canonizados em 2015, em outubro de 2015, pelo Papa Francisco, beatificados em 2008, canonizados em 2015, e quando a igreja canoniza para nós um casal, ela está apontando esse casal como modelo de vida cristã, matrimonial e familiar. E familiar. Luiz foi relojoeiro, Zélia foi rendeira, podemos chamar assim, porque ela trabalhou desde solteira, abriu com a irmã dela uma empresa familiar de rendas, um bordado,
já muito famoso na França, chamado Ponto de Alençon. Alençon é a cidade natal de Santa Teresinha, fica a uns 190 quilômetros de Paris. Lisieux também, que é mais conhecida, porque Teresinha viveu no Carmelo, morreu, e os restos mortais dela estão em Lisieux. Então Lisieux é uma cidade mais famosa, mas Alençon tem uma importância muito grande, porque foi lá que eles se conheceram, eles se casaram, eles tiveram todos os filhos, né? Ali então se entregaram como família, e sobretudo ali viveram a santidade no dia a dia, a santidade no cotidiano. Lisieux também tem a mesma distância de Paris, 180, 190 quilômetros, entre elas apenas 90 quilômetros. Então, a próxima vez que você for a Lisieux, roda, né? Eu já profetizei, né? Mas eu nunca fui, então eu já estou profetizando que você vai uma vez e vai uma próxima, né? Amém? E aí, então, se você vai a Lisieux, você vai rodar uns mais 90 quilômetros e chega em Alençon. Vale a pena, é um lugar maravilhoso, fantástico, onde você sente naquela casa a santidade que foi vivida ali, né? Teresinha mesmo, e também as suas irmãs, elas vão testemunhar. Teresinha tem aquela frase famosa dela, né? Eu nasci numa terra santa, reconhecendo a santidade dos pais. Eu nasci numa terra santa, e o bom Deus deu-me pais mais dignos do céu do que da terra. Então, reconhecendo a santidade deles, meus pais são mais dignos do céu do que da terra. As filhas foram as primeiras a canonizar os pais. Maria, a mais velha, por exemplo, no processo de beatificação e canonização de Santa Teresinha, ela testemunhou, as irmãs estavam vivas, então elas testemunharam no processo, que inclusive o ano que vem completa 100 anos a canonização de Santa Teresinha. Maria vai dizer no processo: meus pais sempre pareceram santos. É a memória que essas filhas têm dos pais. Meus pais sempre pareceram santos. Elas não têm uma outra lembrança dos pais diferente dessa. Eles sempre pareceram santos para nós. Quando eu tive uma experiência forte com Santa Teresinha, em 2008, era um momento em que nós estávamos fazendo o discernimento de acolher Santa Teresinha com seus pais como baluartes da comunidade. Hoje Luís e Zélia são patronos, eles recebem esse título porque nós assumimos a espiritualidade deles em nossa comunidade. Em 2008 eu tive uma experiência muito forte ali em Lisieux com Santa Teresinha, porque eu estava nesse discernimento de acolhê-los e como que deveria fazer isso. E ali diante do túmulo de Santa Teresinha, ela fala ao meu coração: a minha santidade é fruto de uma família santa. Ensinem as famílias a serem santas e peçam ajuda aos meus pais. Ali então foi a confirmação que tivemos no ano seguinte, 2009, nós oficializamos na festa de Santa Teresinha, eles como baluartes da comunidade. 2010 ganhamos as primeiras relíquias, e hoje temos a graça de todas as casas, em todas as localidades onde estamos como Sagrada Família, temos as relíquias de Luís e Zélia, para fazer este trabalho de difusão da vida, da espiritualidade, ajudar as famílias a encontrar o seu caminho de santidade. Vejam, antes de falar do encontro deles, Luís foi um homem temente a Deus. Os dois vêm de família de militares, mas famílias católicas, ali daquela região da Normandia, né? Zélia nasce ali na Normandia, Luís já nasce mais embaixo, na França, em Bordeaux, porque o pai militar estava em campanha militar, então ele nasce em Bordeaux. Aliás, tem uma curiosidade muito interessante, uma profecia, na verdade. Quando Luís nasce, ele recebe os primeiros ritos do batismo, porque o pai estava na Espanha em campanha militar. Então, queriam aguardar o pai chegar para complementar os ritos do batismo, o que foi feito um tempo depois. Quando então os pais vão para a igreja, ali ainda em Bordeaux, para os ritos complementares, o arcebispo de Bordeaux vem e encontra a família, né?
e olha para os pais e diz: alegrem-se, este menino é um predestinado. Do batismo de Luís, o arcebispo de Bordeaux. Alegrem-se, este menino é um predestinado. O ano passado fez 200 anos que ele nasceu. Até lançamos um livro escrito pela filha Celina, né, sobre Luís Martin, para comemorar os 200 anos. Então vejam, e hoje nós estamos falando dele. Aquele menino que nem o arcebispo imaginava o que seria, ele apenas profetizou. Com certeza ele deve ter ficado pensando: quem será esse menino? Né? Quem será esse menino? Mas ele profetizou, é um predestinado. Os pais também, com certeza, ficaram pensando: o que Deus tem preparado? E esse menino se tornou nada mais, nada menos que o pai de Santa Teresinha, do menino Jesus, a maior santa dos tempos modernos, segundo São Pio X. Se tornou esposo de Zélia e juntos se tornaram o primeiro casal na história da igreja toda a ser canonizados juntos, né? E aí, então Luís, trabalhador honesto, muito empenhado em tudo que ele fazia, gostava de pescar, era o hobby principal dele, o hobby preferido. Ele gostava também das viagens, ele fazia muitas viagens a trabalho, né? E também em peregrinações, muitas vezes a pé, em jejum, para alcançar alguma graça, uma cura, uma conversão, né? Zélia já não gostava muito das viagens, mas Luís, ele gostava. Depois teve uma época que Luís precisou vender a relojoaria dele, ainda que rendesse bem, porque Zélia tinha muito trabalho no ponto de Alençon. Ele vende a relojoaria e vai ajudar Zélia na administração da sua empresa, né? Então ele ia frequentemente a Paris para buscar encomendas, levar encomendas, enfim. Ele, um homem muito firme, pontual, porém amável e bem-humorado, né? A pessoa que é firme nos seus propósitos não precisa ser mal-humorada, né? É outra coisa. Luís foi sempre muito firme, muito convicto da sua fé, mas muito amável e muito bem-humorado. Um homem contemplativo, de vida interior, de intimidade com Deus, muito sensível aos necessitados, às necessidades dos mais pobres, assim como Zélia. Os dois, como dizem as filhas, nossos pais eram generosíssimos, então tinham esse coração bondoso. Luís foi bombeiro, voluntário, e também um excelente nadador. Uma pessoa muito corajosa, salvou pessoas de morrer afogada, pessoas de incêndio, enfim. Zélia, ela vai dizer que teve uma infância triste, porque a mãe, ainda que tenha, como Luís, recebido uma educação católica, a mãe era muito rígida, né? Ela recebeu uma educação muito rígida, então por conta dessa rigidez da educação recebida da mãe, além das enxaquecas frequentes, enfim, ela diz: tive uma infância triste. Mas nem por isso Zélia se entregou. Ela tinha todos os elementos para se entregar numa cama e ser uma pessoa depressiva o resto da vida, mas ela não se entregou. Por quê? Uma mulher forte, um caráter forte, uma mulher prática, uma fé corajosa, uma mulher de uma extrema confiança em Deus, uma mulher muito ativa, muito trabalhadora, muito dedicada e, como Luís, resignada à vontade de Deus, né? Até o seu confessor vai dizer, né? Olha, senhora, eu já vi mulheres fortes, mas igual a senhora nunca vi. Aí, nos nossos tempos de hoje, a gente colocaria assim, hashtag as feministas pira, né? Uma mulher forte sem deixar de ser feminina, né? Uma mulher forte, mas feminina ao mesmo tempo, né? Não precisa abdicar da sua identidade mais profunda. E como Luís, muito sensível aos necessitados, né? Muito dedicada, eles ajudavam, não ajudavam pouco, ajudavam muito as pessoas.
Eles não diziam isso, né? Mas eu cheguei a essa conclusão, né? Mas na verdade não é isto. Mas é só para a gente poder entender qual foi o movimento que eles fizeram. Eles queriam ser santos. Eles estavam numa sociedade e num tempo na igreja em que era esse o caminho. Então o que eles fazem? Eles querem ser santos, eles procuram a vida religiosa. Luís tenta entrar nos agostinianos, lá nos Alpes suíços, e Zélia ali em Alençon mesmo, nas Irmãs da Caridade, nas Filhas da Caridade. E graças a Deus os dois não foram aceitos, porque Deus tinha outros planos, né? Não foram aceitos. E continuaram aquela vida nesse desejo da santidade. Zélia, ela, numa das suas cartas, ela escreve: eu quero ser santa, eu quero ser santa. Olha como que isso influencia os filhos. O que Teresinha vai escrever? Não quero ser santa pela metade. De onde Teresinha busca essa sede de santidade? Da mãe e do pai. Luís dizia: eu tenho uma meta na minha vida. A minha meta é amar a Deus sobre todas as coisas e fazer tudo para a sua maior glória. Eles então não foram aceitos na vida religiosa. Lá em Alençon tem um rio que corta a cidade, várias pontes. Uma das pontes é a ponte de São Leonardo, conhecida hoje como a Ponte do Encontro. E no mês de abril de 1858, era primavera, então nessa primavera de 1858, eles não se conheciam, apesar de que a mãe de Luís conheceu Zélia no curso do Ponto de Alençon. É um curso de 3 anos, Zélia se especializou na renda de Alençon, ela ganhou prêmios inclusive, e a mãe de Luís conheceu Zélia nesse curso, mas não há um registro oficial de que ela tenha dito algo sobre Zélia para Luís. Pode ser que tenha falado, né? Como dizia lá antigamente a minha avó, né? A mãe dele, talvez, vendo Zélia, chegou em casa e falou: olha, eu conheci um bom partido lá no curso da renda de Alençon, né? Mas enfim, não temos esse registro, mas há uma possibilidade. O fato é, Luís e Zélia não se conheciam, moravam na mesma cidade, e naquela primavera de abril de 1858, de um lado vinha Zélia, naquela ponte, do outro lado vinha Luís. E quando eles se cruzaram, uma voz no coração de Zélia, que é a voz de Nossa Senhora, ela mesma relata isso, porque a mesma voz que disse para ela: faça o ponto de Alençon, quando ela rezou a Nossa Senhora, principalmente Imaculada Conceição, que era uma devoção dela, pedindo uma orientação de Nossa Senhora, o que ela poderia fazer para ajudar a família. E aí no coração dela: faça o ponto de Alençon. Ela diz: a mesma voz no meu coração disse, quando ela cruzou com Luís sobre aquela ponte: foi ele que eu preparei para você. Foi ele que eu preparei para você. E nós estamos hoje no Dia dos Namorados e temos aqui um namoro que também entra para o livro Guinness. Durou apenas 3 meses, né? Então, depois de 3 meses eles se casaram, né? Se casaram aqui, ó, nessa igreja, está aqui no banner. Aqui é a igreja Nossa Senhora de Alençon. Então nessa igreja eles se casaram, nessa igreja Teresinha, aqui ela está com 4 anos, aqui ela foi batizada, 2 dias de vida, né? Nessa igreja. Todos os outros filhos foram batizados numa outra igreja, que era uma outra igreja paroquial da época que eles se casaram. Essa igreja fica mais próximo da casa dos pais de Zélia, que é a casa que ela herdou e a casa onde Teresinha nasceu. A única que nasceu nessa casa foi Teresinha. Todos os outros filhos nasceram na casa onde eles foram morar depois de casados, que é onde funcionava a relojoaria de Luís. E ele morava com os pais, né? Era uma casa de um pavimento térreo e mais 2 pavimentos. Então eles se casam, vão morar ali, divide a casa entre os pais, um sobrinho que foi acolhido porque perdeu os pais cedo, e ali moram os primeiros tempos do seu matrimônio. Mas
Lá nascem todos os filhos, exceto Teresinha, que nasce na casa que é conhecida hoje como Casa Natal de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas vejam, eles tinham esse desejo de santidade. Levaram para o matrimônio esse desejo. Porém, não podemos esquecer a mentalidade ainda da época. O que eles fizeram? De comum acordo, viveram 10 meses de total castidade. Depois, ajudados por um confessor, eles então consumam o matrimônio, passam a ter os filhos. Zélia até vai dizer, depois que nós começamos a ter nossos filhos, percebemos que a nossa vida era para eles, e nada mais no mundo nos era pesado. Olha que bonito isto. E hoje, quantos casais têm isso? Os filhos são um peso, um custo, um sacrifício, e Zélia vai testemunhar isso para nós. Não, nada mais no mundo era pesado. Nós percebemos que a nossa vida era para eles. E ela ainda vai dizer assim: queremos ter muitos filhos e educá-los para o céu. Aqui já é o grande segredo educativo de Luiz e Zélia, né? Educar os filhos para o céu, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre essa questão da educação. Acho que eu tenho mais um tempo ainda, né, Guilherme? Tá tranquilo, né? Mas ainda eu quero trabalhar aqui a espiritualidade de Luiz e Zélia, que é essa espiritualidade da santidade no cotidiano. É uma santidade profética, porque vivida lá no século XIX, hoje fala para nós. Essa santidade está aqui hoje, principalmente com a presença das relíquias, e fala conosco hoje, fala ao nosso coração. É uma santidade profética, é uma santidade profética. E por isso então, a gente tem que entender como que Luiz e Zélia viveram essa santidade. Lógico, eles desenvolveram na sua vida uma espiritualidade, né? Uma espiritualidade alimentada por uma vida de oração. Não dá para ser santo sem vida de oração, não dá para ser santo sem uma espiritualidade. A espiritualidade de Luiz e Zélia, ela é apoiada num tripé. São 3 elementos que agem juntos na vida de Luiz e Zélia e partem de podemos chamar assim, de um lema da família Martin, que é Deus o primeiro a ser servido. Esse é o grande lema da família, Deus o primeiro a ser servido. E debaixo desse lema, os 3 elementos do tripé da espiritualidade de Luiz e Zélia são a soberania de Deus. Se Ele é o primeiro a ser servido, Ele é o Senhor. E é isso que a gente aprende quando entra na renovação carismática católica. Pelo menos eu me recordo disso. Uma das coisas que mais eu ouvia falar: Jesus é o Senhor. E inclusive é a música preferida do Papa Francisco, né? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu e a Rosana, esse ano completa 40 anos que nós pisamos a primeira vez num grupo de oração. 40 anos. Ninguém aqui era nascido ainda, né? E estamos aí até hoje, né? Nessa caminhada. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, a soberania de Deus na vida de Luiz e Zélia. Depois, a confiança, a fé na providência divina. E providência divina não é apenas aquilo relativo ao material, ao financeiro. Providência divina é tudo aquilo que o bom Deus provê para nós que somos os seus filhos. Ele é Pai, nos ama e dá para os filhos aquilo que eles precisam e não aquilo que eles querem. Inclusive, até uma dinâmica de Luiz e Zélia na educação das filhas. Nessa educação firme, mas com amor, né? Eles dão para as filhas o que elas precisam, não aquilo que elas querem. É o que Deus faz conosco. Deus não dá tudo que a gente quer, senão a gente estava perdido, né? Ele dá aquilo que nós precisamos. E ninguém melhor do que Ele para saber o que a gente precisa, porque Ele é Pai. Então, a confiança na providência.
E o terceiro elemento é o abandono à vontade divina. O abandono à vontade de Deus. Minhas queridas filhinhas, vão dizer eles para as filhas, o mais importante na vida é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. É o que eles ensinaram para as filhas, que a vontade de Deus é o mais importante na vida. Então, baseado nesse tripé, eles desenvolvem a sua espiritualidade alimentada pela vida de oração. Então, na vida de Luiz e Zélia, o ritmo do dia a dia deles começava às 5:30 da manhã com a missa, todos os dias, missa, 5:30 da manhã. Nas refeições, a oração de ação de graças, a bênção dos alimentos. Na casa dos Martã, não se come sem agradecer a Deus. Então, e aí você também vai educando os filhos nessa dinâmica, né, nessa dinâmica de vida de oração. Depois do jantar, tem o momento do terço em família, tem também um momento de descontração com a família, mas tem um momento da oração, o terço em família, em torno da imagem de Nossa Senhora do Sorriso, aquela imagem que Luiz Martã ganhou ainda quando solteiro, se tornou a imagem da família. É uma imagem branca de 80 centímetros, muito parecida com Nossa Senhora das Graças, talvez muitos de vocês já viram a Nossa Senhora do Sorriso. E essa imagem, quando Terezinha tinha 10 anos, estava doente, desenganada, nenhum médico conseguia nem diagnosticar e nem curar Terezinha. Essa imagem sorri para Santa Terezinha e a partir daí ela passa a ser conhecida como Nossa Senhora do Sorriso. E então, em torno dessa imagem, a original está hoje sob o túmulo de Terezinha, no Carmelo, bem no alto assim, que foi levada depois para o Carmelo e pertence ali ao Carmelo, a imagem original. Nas casas tem réplicas. E ali então, em torno dessa imagem, o terço cotidiano, com toda a família. A leitura da liturgia diária, eles tinham, naquela época tinha uma liturgia deles, uma liturgia diária, eles acompanhavam aquela liturgia diária. A leitura da Palavra de Deus, vida de santos, livros de espiritualidade, né? E assim iam alimentando, né? Luís era o homem adorador, né? Ele fazia as adorações mensais noturnas, até inclusive escolhendo os horários que ninguém queria. Ele pegava os horários mais difíceis. Terezinha vai recordar nos passeios que Luís fazia, principalmente lá em Lisieux, porque Lisieux eles vão morar, Luís vai morar com as filhas, depois que Zélia morre, né? Zélia morre com quase 46 anos de câncer de mama. Ela morre no mesmo quarto que Terezinha nasceu. É até bonito, tem um portal, tem uma parede de vidro que separa uma capela do quarto de Luís e Zélia. E aí tem um portal de bronze que tem uma frase bonita que diz assim: aqui a vida e a morte se encontram, né? Porque no mesmo quarto que Terezinha nasceu, foi o quarto que Zélia morreu, né? Com quase 46 anos. E aí então Luís vai com as filhas para Lisieux, porque lá morava o irmão de Zélia, a cunhada, e Zélia tinha convencido o irmão, que teria que convencer Luís deles irem, após a sua morte, morar em Lisieux, para que o irmão e a cunhada pudessem ajudar Luís na educação das filhas, e foi isso que aconteceu, né? E ali em Lisieux, cada tarde Luís saía para passear com Terezinha, visitava uma igreja, visitava o Santíssimo, e Terezinha vai recordar isso nos seus escritos, né? Então, uma família profundamente eucarística, buscando Jesus a cada dia, a cada instante na sua vida. Assim, então a gente vai vendo como é que eles alimentavam a sua vida de santidade, com a Eucaristia, com a adoração, com a oração familiar, a oração pessoal, porque as próprias filhas vão dizer assim, muitas vezes nós o vimos, principalmente lá em Lisieux, nós o vimos imerso numa profunda oração, numa intimidade com Deus. Ou Terezinha também vai dizer assim: bastava olhá-lo, né, falando do seu pai, bastava olhá-lo
para saber como rezam os santos. Olha, veja que bonito isso, uma filha dizer do pai, bastava olhá-lo para saber como rezam os santos. Então você tem a missa, logo no começo do dia, ela direcionava tudo, ela ordenava tudo, ela dava o ritmo a todas as outras atividades da família. Havia também algo importante na espiritualidade de Luís e Zélia, que era a fidelidade ao mandamento que nós temos ainda hoje, esse mandamento não mudou, que é guardar os domingos. O domingo é o dia do Senhor. E eles eram muito fiéis ao dia do Senhor. Então, a missa logo pela manhã também, muitas vezes, principalmente nas festas, eles voltavam à igreja, essa daqui, Nossa Senhora de Alençon, para as vésperas. Então, domingo é o dia do Senhor e precisa ser respeitado, né? E isso na família Martin era um ponto pacífico, não se discutia a importância do domingo. Ainda em relação a eles, nós estamos falando de santidade no matrimônio, onde cada um assume o seu papel, cada um no seu lugar, né, Guilherme, como foi colocado no tema, santidade no matrimônio, cada um no seu lugar. E ali então Luís e Zélia desenvolvem entre eles uma relação de amizade, de carinho, de respeito, de união. Também nós vamos ver que há o elemento da saudade, né? A saudade de voltar para casa. Vou ler uns trechinhos de umas cartas entre eles, o amor que existia entre o casal. Para vocês terem uma ideia, né? Hoje, para os casais se apaixonarem ainda mais, vamos ver aqui algumas cartas. Ficaram conservadas 217 cartas de Zélia, na sua maioria para o seu irmão, também tem cartas para a irmã, para a cunhada e para as filhas, uma ou outra para Luís, e de Luís apenas 16. Zélia gostava muito de escrever e graças a isso nós temos uma fonte primária de muitas informações sobre a família. Tem um livro das cartas aí também. Zélia escrevendo para o seu irmão. Aí eu faço a pergunta para os homens casados que estão aqui. O que a nossa esposa escreveria para o nosso cunhado sobre nós, né? Olha o que Zélia escreveu sobre Luís. Eu sou sempre muito feliz com ele, me torna a vida mais doce. Meu marido é um santo homem, desejo um como ele para todas as mulheres. O santo homem. Confirma, Guilherme? É isso que ela escreveria, né? Vamos deixar. Né? Deixa mais pra frente, quem sabe um dia. Né? Quem sabe um dia, né? Eu estou por aí também, viu? Na tarefa de santificar um ao outro, eu peguei um trabalho fácil, santificar a Rosana. Agora ela está com o trabalho mais difícil. Mas tem que se virar, a missão é dela, né? Tem que se virar. Mas vejam, santo homem, meu marido, sou feliz com ele. Ele torna a minha vida mais doce. Uma carta de Luís, numa das suas viagens, presta atenção no tratamento, né? Querida amiga, só poderei chegar a Alençon segunda-feira. O tempo me parece longo, tarda-me estar junto de ti. Abraço todas vós de coração, esperando a felicidade de me reunir a vocês. Teu marido e verdadeiro amigo que te ama por toda a vida. E não era uma viagem, ele ficou um mês longe de casa, não, eram viagens curtas, né? Eram viagens curtas. Zélia, numa carta para ele, vai dizer assim: eu te abraço de todo o meu coração. Estou tão feliz hoje ao pensar que vou te ver, que não consigo nem trabalhar. Não parece um casal de namorados apaixonados, né? Olha, tua esposa que te ama mais que a própria vida, né? Era assim o tratamento entre eles. Numa viagem de Zélia, apesar dela não gostar muito de viajar, mas de vez em quando ela ia a Lisieux visitar o irmão, a cunhada, levar as filhas para estar
com as primas. Meu caro Luiz, estou em espírito ao teu lado o dia todo e digo a mim mesma, ele está fazendo tal coisa nesse momento. Ela vai imaginando o que ele estaria fazendo naquele momento. Tarda-me estar perto de ti, meu querido Luiz. Eu te amo de todo o meu coração e sinto redobrar a minha afeição pela privação que sinto da sua presença. Para mim, seria impossível viver afastado de ti. Como me parece longo, te abraço como te amo. Então veja, a saudade de voltar para casa. Isso a gente não vê em todas as famílias, em todas as pessoas, em todos os maridos. A saudade de voltar para casa. Ainda Zélia, meu querido Luiz, como o tempo me parece longo, como gostaria de voltar hoje. Só fico contente contigo, meu querido Luiz. Acabo de passar contigo o melhor momento do meu dia. Olha que bonito. Acabo de passar contigo o melhor momento do meu dia, ou seja, o momento em que ela estava escrevendo a carta para ele. Foi o melhor momento do dia para ela. E as últimas palavras que Zélia vai registrar por escrito acerca de Luiz é: meu querido Luiz e toda tua, toda tua. Então aqui são alguns trechos que a gente já pode daqui tirar uma conclusão, como era, e imaginar, né? Como era o relacionamento marido e mulher entre Luiz e Zélia. Como era o relacionamento marido e mulher, esse respeito, esse carinho, essa amizade. A amizade é fundamental. Se a Rosana não é minha melhor amiga, quem vai ser? Alguém que eu converso pelo WhatsApp, que eu conheci em qualquer chat de relacionamento, né? Graças a Deus, no nosso namoro, eu escrevi um livro sobre namoro, né? Quem quiser recordar, ou quiser dar de presente para algum jovem, algum adolescente, namorados, noivos, enfim, chama-se Namoro, Tempo ou Passatempo. E ali a gente testemunha o nosso namoro também, né? Que nasceu de uma amizade. Nós éramos amigos, muito amigos, e dessa amizade nasce o nosso namoro. E essa amizade vai sendo cultivada dia após dia. Já são quase 40 anos, esse mês 39 de namoro, são quase 40 anos, uma vida, cultivando essa amizade. Então, ainda que o seu namoro, meu irmão, minha irmã, não tenha nascido, ou não, vocês não conseguiram cultivar uma amizade, não é tarde, nunca é tarde. Nada é impossível para Deus. Mas é fundamental para viver a santidade no matrimônio que cada um assuma também esse papel da amizade. A amizade que gera confiança, carinho, né? Esse amor que gera também perdão, paciência, e assim a gente vai caminhando dia após dia no matrimônio e testemunhando, isso é muito importante, testemunhando isso aos filhos, né? Além da generosidade do coração deles, isso disse lá no início, um coração muito generoso. Não podemos terminar sem falar da educação dos filhos, né? Queremos ter muitos filhos e educá-los para o céu. Eles tiveram 9 filhos, 4 morreram muito novinhos, 2 meninos, 2 meninas, 3 morreram com menos de 1 ano, e Helena que morre com 5 anos. Então imagina a dor desse casal que enterra 4 crianças, além de outras dores, o câncer de Zélia. Luiz teve um problema de cabeça, ficou internado num sanatório 3 anos e 3 meses, sofreu. A perda dos pais também, foram várias mortes em pouco tempo. Numa ocasião em que Zélia e Luiz estavam enterrando mais uma criança, alguém diz para eles: agora chega. Como talvez
a gente já tenha ouvido, imagino que vocês também tenham ouvido já, né? Agora vai fechar a fábrica. Primeiro, nós não somos fábrica. Para começar o assunto, né? Não somos fábrica. Os filhos não são produto de produção industrial. São o fruto mais excelente do matrimônio, vai dizer o Vaticano II e João Paulo II. São a bênção do casal. O coroamento da união matrimonial são os filhos. Então é isto, acolher a vida. Nós não prometemos isso no matrimônio diante do altar. É de livre, espontânea vontade que vocês estão aqui? Estais dispostos a acolher os filhos que Deus enviar e educá-los na lei de Cristo e da igreja? Foi essa a promessa que fizemos. E Luiz e Zélia honraram essa promessa. Queremos educá-los para o céu. Mas olha o que Zélia dá de resposta a alguém que diz para ela: agora chega de sofrimento, chega de enterrar a criança. Ela vai dizer assim: não, para nós é um privilégio povoar o céu com novos santos. Para nós é um privilégio povoar os céus com novos santos. A consciência de um casal que não tem dúvida em quem colocou a sua confiança e a sua fé. Teresinha vai dizer assim: eu tenho a felicidade de ter os pais incomparáveis que nos cercaram com os mesmos cuidados e as mesmas ternuras. As filhas vão testemunhar: nós éramos educadas no amor. Nós éramos educadas no amor. Então o clima da família Martin era assim, era um clima de amor, de amizade, de firmeza. A educação de Luiz e Zélia para com as filhas é uma educação firme, que é diferente de uma educação de rigidez. Rigidez é diferente de firmeza. A firmeza vai comportar o amor. Éramos educadas no amor, por amor. É a lembrança que essas filhas têm dos seus pais, né? Mas eles também enfrentaram, além, sim, da grande dor da perda dos filhos, eles enfrentaram também a dificuldade com uma das filhas, a Leônia. Leônia tinha um temperamento muito complicado, problema de saúde, e tudo isso foi agravado com chantagens que uma empregada fazia sobre ela. E até ameaçando: se você contar para os seus pais, a empregada fazia ela fazer o que ela queria, e se contar para os seus pais, já sabe o que vai te acontecer. E aí o temperamento de Leônia, o comportamento dela piorou muito. Isso era uma grande preocupação para Zélia, câncer que ia partir. E ela se preocupava: o que vai ser dessa pobre menina? Mas vejam, como que Luiz Martin chamava Leônia? Sempre: minha boa Leônia, minha boa Leônia. Por mais preocupação, por mais difícil que fosse aquela filha, eles reconheciam a bondade. Todos nós nascemos bons. Mas Leônia era complicada. E eu costumo dizer, toda família tem uma Leônia ou um Leônio, né? Até Zélia, numa carta, ela vai escrever assim: eu não sei mais o que fazer com essa menina. A tia que foi visitandina, a que abriu o ponto de Alençon com Zélia, ela foi para a vida religiosa, lá no mosteiro da Visitação. E Leônia estudou lá, mas tem uma época que a tia devolve a sobrinha. Zélia, vem buscar a Leônia. Em outras palavras, ninguém aguenta mais ela aqui. Não dá. Só que de repente houve um clique na vida de Leônia, descobriram a questão da empregada, e Leônia a partir daí tem uma transformação muito grande. Arredia a Zélia, ela não desgruda de Zélia. Zélia vai dizer: Leônia está sempre no meu pé, me enche de beijos, diz o dia inteiro que me ama. Era uma outra Leônia, completamente transformada, mas pela fé dos pais e o poder de Deus. Porque Luiz e Zélia vai colocar isso numa carta, ela diz assim: eu sei que o bom Deus pode transformar Leônia,
E eu tenho certeza que Ele o fará. Então eles traziam no coração essa certeza de que Deus mudaria a vida da sua filha, e mudou. E mudou tanto que Leônia, das idas e vindas nos conventos, depois definitivamente ela entra no Mosteiro da Visitação em Caen, que é uma cidade a 60 quilômetros de Lisieux, e ali vive uma vida de santidade. E no ano da canonização de Luísa e Zélia, 2015, a diocese abre o processo de canonização de Leônia, porque morreu com odor de santidade. E para surpresa de todos, quando foram fazer a exumação, o corpo de Leônia está intacto, incorrupto. A única da família que tem o corpo intacto, a única, nem Terezinha, nem os pais, a filha difícil, para mostrar o poder de Deus. Nós, pais, não podemos perder a esperança, jamais, de que Deus pode fazer muito pelos nossos filhos. Amém? É isto. E para essa tarefa de santificação, essa tarefa de educação dos filhos, e também comporta a educação para o céu. E educar para o céu não significa educar filhos alienados, colocar numa redoma de vidro, proteger do mundo. Não dá, isso é impossível. Você pode fazer isso durante um tempo. O que acontece com um passarinho que nasce na gaiola e fica na gaiola, e um dia você resolve soltar ele? O que vai acontecer com esse passarinho? Vai morrer, ele é presa fácil. Presa fácil. Presa fácil. A gente tem que ensinar os filhos a voar. Jesus disse no Evangelho: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas estamos no mundo. E é nesse mundo que a gente tem que se santificar. É nesse mundo, enfrentando tudo que esse mundo traz de desafios para nós. Os desafios da vida matrimonial, familiar, enfim, no mundo que nós estamos vivendo hoje, com tantos desafios, tanta perseguição aos cristãos, tanto atentado contra a vida, atentado contra a família, atentado contra o matrimônio, são os desafios. Não dá para a gente se esconder e ver se um dia tudo isso passa. Não, a gente tem que enfrentar. Por isso que fazemos parte da Rede pelo Bem, né, Guilherme? É isso, temos que enfrentar. Temos que enfrentar. Lembram, eu quero encerrar aqui com esse testemunho de Luiz, bombeiro voluntário. Luiz Martin não tinha medo de nada, disse uma empregada dele. Um homem corajoso. As filhas conversando na escola com as amiguinhas. Aí as filhas de Luiz dizem assim: quando meu pai ouve o sino do bombeiro, é porque algum lugar está pegando fogo, ele já sai correndo em disparado, porque ele sabe que alguém está precisando de socorro. E aí a amiguinha delas diz assim: meu pai, quando escuta o sino, corre para debaixo das cobertas, fugindo. Nós somos livres. Qual é a atitude que nós vamos ter diante dos desafios do mundo hoje? É enfrentar com coragem, né? E buscar com o exemplo deles a santidade. Eu quero fazer a oração deles, mas antes disso, se tiver também uma música, vai ficando em pé e vamos clamando a Luísa e Zélia a graça da santidade. Eles não vieram à toa hoje aqui, não vieram à toa. Essa noite já estava prevista no coração de Deus. Casado ou solteiro, você olhe para o Senhor, para as relíquias de Luísa e Zélia, e peçam a eles esta ajuda, que eles sejam os nossos amigos do céu, para nos ajudar nesta luta contra o pecado, para viver a santidade no cotidiano, no dia a dia, com a matéria-prima que Deus nos deu, que é o matrimônio e a família. Peça ajuda deles. Hoje eles estão nos ouvindo. Hoje é um dia de graça para nós. Hoje é um dia de muitas bênçãos, onde Deus pode realizar milagres em nossas vidas. Certa vez, uma membro da nossa comunidade, lá em São José do Rio Preto, isso já tem uns 10 anos,
foi para o hospital ganhar a Mariana, sua terceira filha. Ganhou, teve o parto, só que ficou no hospital ainda passando muito mal e a barriga dela muito inchada, como se estivesse grávida de 9 meses. Mas a médica deu alta, ela foi para casa, mas ali passando muito mal mesmo. Volta ao hospital. E quando ela e seu marido chegam na recepção do hospital, para ela ser examinada, internada novamente, o hospital diz que ela nunca esteve internada ali. Alguma coisa errada aconteceu. Esconderam o prontuário. Aí quando eles ameaçaram chamar a TV, o diretor do hospital veio, resolveu, internaram. E a médica precisava fazer um procedimento. E de tanta dor, e de tanto... aquela situação dela era crítica, ela estava morrendo. Ela até disse para a médica que não precisava nem de anestesia. Eu tinha pedido a um outro casal levar um santinho com uma relíquia, um tecido, uma relíquia de 3º grau para ela. E ela, no procedimento médico, estava com a relíquia, rezando. E a médica ainda debochou dela, dizendo: você está rezando, menina? Eu não acredito em Deus. Você pode rezar, mas eu não acredito em Deus. Ainda debochou dela. Ela falou: eu acredito, estou rezando. E a médica faz o procedimento e orienta ela e a mãe, que passaram a noite no hospital. Esta madrugada, as enfermeiras vão trocar várias vezes o seu curativo, porque vai sair muito líquido. No procedimento, a médica tirou 20 litros de urina do abdômen dela, porque o médico, na hora do parto, perfurou a bexiga e escondeu esse erro médico. No dia seguinte, a médica volta, entra no quarto e vê que ela está bem. E nada foi mexido naquele curativo. E ela perguntou: mas ninguém mexeu aqui? A senhora mexeu, a mãe, a enfermeira? Não, passamos a noite toda e não foi necessário trocar. A médica a examina e diz: você está bem, você está curada. E vira para ela e diz assim: olha, 30 anos de medicina, eu nunca vi alguém no seu estado se salvar. E eu só voltei hoje ao hospital para assinar o seu atestado de óbito, porque eu tinha certeza que você ia morrer de madrugada. Eu voltei para assinar o seu atestado de óbito e estou aqui assinando a sua alta. E eu não sei para que santos você estava rezando, mas todos aqui nesse hospital, disse a médica que tinha dito no dia anterior que não acreditava em Deus, todos nesse hospital precisam conhecer esses santos. E ainda se despediu dizendo: reze por mim. Esse foi o maior milagre. Então creia, meu irmão, creia. Hoje é uma noite de milagre.